Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Eu lembro que na última aula eu deixei uma coisa bem legal para vocês fazerem e nós já vamos voltar e ver o RA que vocês puderam usar para se divertir e aprender depois daquela aula que nós tivemos, tá? Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios, tá? E vamos fazer exercícios da página 76. Olha aqui, aqui está o RA com uma atividade de jogo da memória, na qual vocês têm que fazer adições. E a adição vai formar pares quando o resultado da adição de dois números for igual a 1000. Opa, vocês tiveram que usar bastante o que vocês aprenderam com o material dourado para resolver essas adições aqui, certo? Então, eu vou tentar aqui conseguir fazer alguns pares. Aqui nós temos o número 910. Para chegar até 1000, quanto que eu tenho que somar? Eu tenho que somar, eu não preciso somar nada aqui no zero, porque eu já tenho 0 unidades, que é o que o número 1000 tem. Mas aqui eu tenho uma dezena. Quantas dezenas faltam para que eu possa ter 10 dezenas e assim conseguir um zero na casa das dezenas? Eu preciso de 9. E se eu conseguir esse 9 aqui, eu vou conseguir formar uma centena somando com o 1, e daí aqui eu vou ter 10 centenas que forma uma unidade de milhar. Então o número que eu tenho que procurar, que é o par do 910, é o 90. Não, esse aqui não dá certo. Também não, também não. Olha, achei o 90. Muito bem, formou um par. Se você for bem esperto, olhando outros números enquanto você procura um par, você pode encontrar outros pares. Mas daí isso quer dizer que você é ótimo em matemática. Espero que você seja. Na aula anterior, nós fizemos uma adição usando como recurso o material dourado e usamos também o algoritmo, como mostra aqui no livro. Vamos revisar agora o que precisamos fazer para fazer uma adição? No algoritmo, escrevemos as unidades abaixo das unidades, as dezenas abaixo das dezenas, as centenas abaixo das centenas e assim sucessivamente. Em seguida, começamos o cálculo, começando a somar a ordem das unidades. Sempre a gente começa a somar as unidades simples. Caso a gente consiga fazer alguma troca, por exemplo, se a gente tiver como resultado 10 unidades ou mais, a gente pode trocar 10 unidades por uma barra. E essa barra significa que nós vamos aumentar uma dezena na ordem das dezenas, tá? Podemos fazer trocas também, trocando 10 dezenas por uma centena e 10 centenas por uma unidade de milhar. Caso haja troca, anotamos a reserva na ordem das centenas e assim por diante. Passamos então a soma dos números na ordem das centenas e repetimos esse processo até terminarmos a adição. Para a gente gravar bem como que são esses passos, nós vamos resolver alguns exercícios. Calcule as adições usando o material dourado. Depois registre os resultados. Vamos lá? Eu tenho o material dourado aqui e eu quero somar 294 mais 178. 294, como que eu represento com o material dourado? 200 são 2 placas. 90 são 9 barrinhas.
e 4 unidades, que são os cubinhos. 294. O outro número que nós queremos somar é 178. Uma placa, 7 barrinhas, eu tenho 5, vou pôr mais 2, agora eu tenho 7, e 8 unidades. Aqui eu tenho 8. Então, a soma a gente faz começando, juntando as unidades. Então, eu tenho 8 unidades e eu tenho mais 4 unidades. Eu fiquei com 12 unidades. Essas 10 aqui, eu posso trocar por uma barrinha. Então, eu vou colocar mais uma barrinha aqui na minha conta. Então, aqui eu começo a ter o resultado. Por enquanto, são 2 unidades. Agora, eu vou somar as dezenas. Eu tenho aqui 4, mais 3, 7, mais uma barrinha, 8. E aqui eu tenho 9. Então, eu juntando tudo aqui, eu vou ficar com 17. Eu consigo pegar 10 aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 eu posso trocar por uma placa. E as barrinhas que sobraram fazem parte da solução já, da resposta. Agora eu fiquei com 4 placas, isso quer dizer que são 4 centenas. Então, a resposta dessa soma é 400, porque são 4 placas. Aqui temos 7 barrinhas, 72. Então, a gente pode preencher lá 472. Agora, temos uma outra operação, ela é um pouco mais difícil, tá? Porque ela também tem na casa das unidades de milhar. 1.500, vamos começar do começo. 1.530, 3 dezenas. Ó, aqui eu tenho 5 centenas, e aqui eu tenho 3 dezenas e 5 unidades. Tá? E nós vamos somar com 1.866. E, prof, eu não tenho aqui o cubo grande. Bom, vamos pensar o seguinte, você lembra que vai ter que pôr um cubo a mais no final, tá bom? Então, vamos dizer 1.000, agora vamos para o 800. 800 também não tenho aqui. Poxa, prof, como vamos fazer? Nem sempre a gente tem o material. Que tal a gente fazer usando o algoritmo? Então, vamos para a lousa. Então, eu vou desenhar aqui. 1.000. Esse é o cubo grande. 500. E 30. Eu vou representar as barrinhas só por uma tirinha. É 30. 1.530 e 5 quadradinhos, 5 cubinhos.
Aí, 1866. Se você já está craque em fazer essas operações, como eu falei, você pode usar o algoritmo. Aqui são 8 placas para representar as 8 centenas de 1866. Vamos pôr para baixo que eu estou subindo a montanha. Agora, 6 barrinhas para representar as dezenas. E mais 6 cubinhos para representar 6 unidades. Pronto. Agora, para fazer a soma, nós vamos começar juntando as unidades. 5 unidades com 6 unidades, eu vou ficar com 11 unidades. Então, a minha resposta eu vou registrar aqui. 11 unidades eu posso trocar por um cubinho e uma barra. Agora vamos juntar as outras barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar aqui. Mas espere, prof. Se você colocar 9 barras aqui, a gente já tem uma, vai ficar com 10. Ah, é verdade. Então, em vez de colocar 10 barras, eu vou trocar 10 barras por uma placa. Então, quando eu somei a placa, as barras, e vi que tinha 10, eu troco por uma placa. Agora eu vou ver as outras placas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, eu posso trocar 10 por um cubo grande e vou colocar mais 3 ali. Com uma que eu já tinha, ficou 4. E agora eu vou somar os outros 2 cubos que eu já tinha aqui. Quem consegue ler esse número? Vamos lá? 3 cubos grandes é 3.000. 4 placas de centenas é 400. Dezena nós não temos nenhuma e unidade a gente tem uma. Então, a solução é 3.401. Agora, o exercício C, a gente já pode pensar, será que a gente consegue usar os cubos, as placas na nossa mente? Vamos lá. Vamos começar somando as unidades. 9 mais 2 dá 11. Então, eu já vou colocar a solução aqui, ó, que eu fiz a operação na minha cabeça. Vou apagar esse pedaço aqui. E nós aqui só vamos colocar a solução. 9 unidades na letra C. 9 unidades mais 2 unidades dá 11 unidades. 11 unidades é um cubinho. Letra C. Um cubinho e mais uma barra. Tá? Agora vamos somar ali 9 dezenas com 0 dezenas, porque o 509 tem 0 dezenas. Então, eu tenho 9 dezenas como resultado da soma. Só que como aqui eu tenho mais uma dezena, eu fico com 10 dezenas. Então, eu vou ficar com uma placa. E 5 centenas mais 3 centenas dá 8 centenas. Com mais essa que tem aqui, ficam 9. Novecentos e um.
Será que vocês conseguem terminar os outros exercícios? Eu acho que conseguem. Eu sugiro que, se você precisa do material dourado e tem na sua casa, use o material dourado para te ajudar. Se você não tem o material dourado, você pode desenhar, como eu fiz ali, simplificando o desenho. Ou então, se você já está craque no algoritmo, pode resolver essa atividade usando o algoritmo da adição. O próximo exercício você também vai fazer em casa, usando o recurso que você quiser. De preferência, usando o algoritmo, porque já mostra que você já sabe bastante matemática. Mas se precisar do material dourado, ele está aí para te ajudar. Então, vocês vão fazer como tarefa de casa esse exercício da página 76 e ele termina na página 77. É o exercício 2, tá certo? Agradeço pela atenção de vocês, espero que vocês consigam resolver a tarefa de casa sem nenhuma dificuldade. Um abraço a todos.